Bom dia, meu nome é Tupinambá Barjude e eu sou psicólogo de crianças, tanto na área clínica quanto na área hospitalar. O que eu quero aqui nesse momento é dar meu depoimento dos prejuízos, né, que a criança pode sofrer durante esse período de quarentena, né, e essa pandemia do coronavírus, né. A princípio, né, o primeiro obstáculo, né, que eu poderia colocar, né, são todos ligados à questão do desenvolvimento, né. Então a primeira questão que eu vou colocar é a falta da frequência na escola, né. A gente poderia dizer que a escola seria a segunda experiência social da criança, né, onde ela vai expandir seu número de amizades, seu círculo de amizades, né. Poderia colocar também especificamente a parte da aprendizagem, porém, né, essa parte pode ser reposta, né, pode ser compensada com os próprios pais, né, que podem passar esses conhecimentos que as crianças estão perdendo na sua escola. Mas outras áreas, né, como a gente poderia colocar os desenvolvimentos, tanto físico, né, como afetivo e como social, né, já estariam altamente prejudicados, né. Primeiramente, poderia colocar também que o aprendizado não é só esse aprendizado formal, né. A criança também tem um aprendizado informal, ou seja, através das brincadeiras, né. E isso aí existem as brincadeiras coletivas. Na verdade, todos esses três movimentos, desenvolvimentos, estão intrinsecamente ligados, né? Ou seja, o físico, o social e o afetivo. Porque nessas brincadeiras elas desenvolvem também a questão física, né? As brincadeiras de pega-pega, né? E também, como falei, né, se eh, estreitam mais os laços de amizade, as identificações, né, com as outras crianças, com as outras crianças também, né. Então eu poderia colocar a diferença que tem a criança do adulto. O adulto ele tem essa prática, né, de esportiva em academias, ou fazer algum esporte, né, o futebol, né. Mas o futebol eu já colocaria dentro dos 2 mundos, né, o mundo infantil como o mundo adulto também. E para esclarecer melhor essa situação, né, eu colocaria que a criança, ela pratica esse esporte de uma forma muito mais lúdica, né, ou seja, ela não tem tanto gosto por levantar peso, né, que até é desaconselhável, né, para uma criança, para o desenvolvimento físico da criança. Então, esse desenvolvimento físico ele se desenvolve através da correria, do próprio futebol, né, as brincadeiras de esporte, o pega-pega, né, etc. Né? E como eu falei, né, a questão de expandir, né, seu lado social, seus amigos, ficar longe dos amigos, né, que a gente cresce junto, aprende junto, né. E também o lado afetivo também nesse sentido mais amplo, né. Ou seja, nós ficamos mais limitado das nossas relações familiares, ou seja, só ficamos concentrados no centro da família, na célula familiar, né, ou seja, os parentes mais próximos, né, o pai, a mãe, né. Ficamos longe dos tios, dos avós, né, todos sabem a importância, né, desse contato, né, desse apoio com os tios também, né. Então eu poderia colocar mais também sobre o aprendizado informal, né, por exemplo, como a criança adquire, né, esses conhecimentos, né. A brincadeira, por exemplo, a brincadeira de pular corda, né, a criança aprende a ter noção, do tempo, né, do espaço, isso aí vai ajudar ela calcular o tempo que um carro passa para mim poder atravessar uma rua. Eh nessa situação que eu vou citar agora, a gente chama tecnicamente de representação social. Ou seja, primeiramente eu treino para que depois eu vá vivenciar isso de uma forma real, né? Pela fragilidade da criança, né? Pela limitação, né? Até de
coordenação motora, ela não tem condições de executar certas tarefas, ou seja, dirigir um carro, por exemplo, né? Uma moto, né? A criança começa dirigindo um velocípede, depois uma bicicleta, né? Até posteriormente dirigir uma moto. Então ela tem esse tipo de representação, né? Acaba desenvolvendo é, o desenvolvimento físico, né? E também o conhecimento lógico-matemático também, né? Brincadeira de amarelinha, né? Por exemplo, também uma brincadeira que está ligada também ao lado afetivo, né? A brincadeirinha de papai e mamãe, de família, né? De boneca que tem filhos, né? Nessas brincadeiras de casinha, né? A criança está representando o, o, o seu mundo familiar, o seu seio familiar, né? Inclusive até isso aí é muito aproveitado pelo psicólogo para saber de uma forma mais sutil a realidade que vive uma criança, né? Através de bonecos, né? De personagens, a gente pode chegar a certas informações que não no confronto real, às vezes a criança vai ignorar, ela vai estranhar, ela vai ficar um pouco constrangida. Por exemplo, você falar diretamente de um pai, de uma mãe, né? Muitas vezes você cria um mundo paralelo, né? O mundo dos animais. Então você chama, esses são os tipos de testes projetivos, onde a criança se projeta numa realidade que você lança dentro do mundo imaginário dela, né? Ou seja, a gente fala de papai urso, por exemplo, mamãe urso, né? Aí ela se identifica com aquilo. Por exemplo, você falar que o papai urso chega agressivo e tudo, então você deixa que a criança se envolva com aquela história, né? E possa trazer informações, né? Então, eu acho que não poderia nem se colocar, né, alguma vantagem sobre essa situação que está existindo agora. Mas, pelo menos, né, em algum aspecto, né, a gente poderia colocar que uma das poucas coisas, né, que poderia ser positiva por algum lado, entre aspas, né, seria a proximidade dos pais, né, da célula máter de toda a família. Ou seja, aquele pai que nunca teve tempo de estar com a criança, de fazer carinho, né? Porque carinho não é só beijo, não é abraço, né? É você perguntar o dia a dia da criança, saber como é que ela tá, o que que ela viveu, né? O que que aconteceu no dia, até para precaver, né, certas situações constrangedoras, né, da criança estar sofrendo, né, algum bullying. Então, é muito importante que os pais conversem com as crianças, né? E outra questão, né, para finalizar essa questão, por exemplo, da síndrome de pânico, né, do terror vivido pelo mundo do adulto, né, a criança tem uma vantagem maior sobre isso, né? Eu trabalhei muito com câncer e eu observei esse detalhe, né? Ou seja, a palavra-chave seria o seguinte, né? A criança não tem noção da fatalidade da coisa, da agressividade da coisa, né? Até instintivamente a criança rejeita, né, esse tipo de situação. E a forma que ela tem de agir nessa situação é criar um mundo paralelo, né? Um mundo de mais fantasia, né? Embora a gente não possa negar que hoje em dia muitas crianças sofram, né, com depressão, né? O que na minha época não era tão comum, né? Se havia, a gente nunca sabia, né? Mas o mundo moderno, essa globalização, a própria violência, né, tem gerado esses estados nas crianças, né? Então, o que poderia aconselhar, né, aos pais é que vivenciasse o mundo de suas crianças, né? Aconselhassem bons filmes, programassem brincadeiras sadias, né, que possam enriquecer seu mundo, né? Muito obrigado e tudo de bom e desejo boa sorte, muita saúde para todo mundo.